Olá pessoal, então mais um Imaging Research Pills. Hoje nós vamos falar, não num artigo, mas numa revisão que eu acho que é importante também para os pacientes saberem. Quando vão se submeter a uma punção, uma biópsia pulmonar, o que precisa saber antes de se submeter? Né? Essa é uma junção de vários artigos e da prática diária. Uma das primeiras coisas que o paciente tem que saber é que sempre antes da punção a gente faz uma tomografia e avalia a totalidade do caso, para ver se tem indicação, se não tem, se é viável clinicamente, pondera todos os riscos para avaliar se de fato é benefício para o paciente fazer esse procedimento. Não raramente as lesões também diminuem ou somem e aí o paciente não vai fazer o procedimento, né? Essa avaliação é muito comum e necessária, né? Outra coisa que o paciente tem que saber quando ele vai fazer uma biópsia é que ele pode, se acontecer uma complicação, que a gente vai ver mais para frente, tem que ficar internado 2 a 3 dias. Então o paciente tem que, antes de ir fazer a punção, se preparar para isso, porque ele pode ter que internar se tiver alguma complicação do procedimento. Trazer todos os exames anteriores é fundamental e exames de sangue, como TP, TTP e plaquetas, são necessários para a gente avaliar o risco desse procedimento. Né? Isso geralmente é solicitado quando o paciente agenda o exame. E os anteriores é fundamental, obviamente, anteriores de tórax. Né? Uma das coisas que também é fundamental que o paciente saiba é que não é todo o exame que vai dar o diagnóstico dele. A gente, na média, em torno de 9 em cada 10 pacientes fazem um diagnóstico com punção lancetante. A literatura varia de 7 a 9 de cada 10 com diagnóstico, mas na média em torno da acurácia de 90%. Né? A amostragem da lesão é suficiente em cerca de 90% dos pacientes e, às vezes, a gente tem que repetir esse procedimento e o paciente tem que estar ciente disso, que não vai ser um procedimento definitivo, mas na grande maioria dos casos o é. Né? Talvez uma coisa interessante também é que se a gente faz essa biópsia, tenta fazer um diagnóstico. E se ela não der um diagnóstico de neoplasia e a imagem for muito sugestiva de neoplasia, o paciente ainda pode ter neoplasia. Então, a gente não avalia toda a lesão, a gente avalia uma parte da lesão. Então, uma biópsia sem câncer não quer dizer que o paciente não tenha neoplasia. A gente busca muito mais o diagnóstico definitivo, mas como eu falei para vocês, 9 de cada 10 a gente vai conseguir fazer isso. Né? Anticoagulação a gente tem que parar sempre para evitar sangramentos, né? Anti-orais interrompidos 5 dias antes. Antiplaquetários interrompidos 7 dias antes, isso é da nossa prática. Muitos lugares não interrompem a aspirina, mas a gente teve vários episódios de sangramento significativo. Então, a gente geralmente interrompe, dependendo do juízo sobre o custo-benefício disso. Se é uma lesão grande, que não tem risco de sangrar, a gente pode até fazer com antiplaquetário, mas a maioria dos pacientes a gente para. Né? O paciente tem que entender também que a cooperação dele é uma das coisas que mais facilita o procedimento. Então, o paciente tem que ter uma cooperação importante. O paciente tem que estar numa posição que ele vai aguentar pelo menos uma meia hora, 45 minutos. Né? A respiração, o paciente não pode respirar fundo, soltar o ar, respirar fundo, ele tem que ser sempre o mesmo movimento respiratório. Evitar pular ou se mexer dentro do aparelho, principalmente com agulha de anestesia, que é o único procedimento que dói do paciente, a anestesia aí nesses casos. Sempre saber que após o procedimento vai ficar pelo menos umas 2 horas no serviço, né? Então não pode marcar nada naquele turno, pelo menos, e saber que também pode ter que ficar internado caso haja alguma complicação. Né? Não é nada para se assustar, não é uma embolização muito importante. O paciente geralmente fica em decúbito dentro do aparelho, numa posição que tem que ser confortável para ele durar, para ele aguentar todo o tempo. E a cooperação é fundamental para uma avaliação segura. Né? O paciente vai ficar deitado dentro do aparelho de tomografia com um médico e um técnico ajudando ele a se posicionar imóvel. A gente faz um raio-x antes, avalia a lesão, indicação de punção ou não, coloca um marcador na pele para saber aonde que vai fazer esse procedimento, faz a anestesia e aí usa uma agulha para tirar um pedacinho da lesão. Essa agulha geralmente é fina, né? A gente faz uma anestesia primeiro, para o paciente não sentir, mas após a anestesia, uma anestesia local, o paciente fica acordado e tem que cooperar com a respiração e com a avaliação de todos os casos. Uma das grandes perguntas é o que pode acontecer após uma punção. Né? Pessoal, uma das coisas comuns que a gente tem que ter muito cuidado é puncionar um nódulo e ele sangrar, ter sangramento que vai levar, por vezes, o paciente a tossir sangue. Tossir um pouquinho de sangue é comum e a gente tem que estar em mente, isso vai acontecer em cerca de 1 a cada 20 pacientes. Né?
Pneumotórax é a segunda grande complicação, que é a entrada de um ar entre a parede torácica e o parênquima pulmonar. Bom, a maioria das vezes que isso acontece, não precisa fazer uma drenagem. Quando isso acontece, e é muito significativo, a gente precisa fazer uma drenagem, colocar um dreno, e é por isso que muitas vezes o paciente fica internado pós-procedimento para ser drenado esse pneumotórax, né? O maior estudo de meta-análise que avaliou isso acontece tanto hemorragia pulmonar com hemoptise quanto pneumotórax em cerca de 5% dos pacientes. 1 de cada 20 pode ter esses achados, tendo que ficar internado para a resolução dos tratamentos. E mortalidade, pessoal. Os estudos não falam muito de mortalidade porque ela é muito rara, né? E ela vai acontecer geralmente em pacientes com muita comorbidade, com função pulmonar muito ruim, pacientes com distúrbio plaquetário, que sangram muito, que fazem pneumotórax, não aguentam, né? O grande estudo que trouxe essa avaliação é 0,1%, 1 de cada 1.000 pacientes, lembrando que os pacientes mais debilitados, isso é muito, muito menor nos pacientes que são mais rígidos e que não têm uma doença pulmonar significativa. Espero ter ajudado, um abraço e nos encontramos